do exame de recurso, ou melhor, o exercício 6.2 do exame de recurso, e portanto na continuação do 6.1, o que diz o enunciado é que o preço de equilíbrio vai descer 15%. Vai descer 15%. E se o preço de equilíbrio desce 15%, significa que 15% da diferença entre o preço máximo e o preço mínimo. Ora, o preço máximo nós já chegámos à conclusão, tínhamos concluído atrás, que era 20 e o preço mínimo era 7,5. Ora, a diferença entre o preço máximo e o preço mínimo, que não é mais do que a base daquele triângulo, vocês lembram-se, quando eu fiz, portanto, é o preço máximo e o preço mínimo, portanto, esta diferença é 20 menos 7,5, que dá 12,5. E o que diz o enunciado é que o preço vai baixar 15%, 15% não do preço de equilíbrio, mas 15% da diferença. Então eu fiz um novo preço, que não é o preço de equilíbrio, é um P', que é igual ao preço de equilíbrio, que é 13,75, menos 15% vezes a diferença. Portanto, isto dá uma redução, isto permite dizer que há uma redução do preço. O preço de equilíbrio passa de 13,75 para, e já vamos ver que vai dar 11,875. Ora, o novo preço, o P', eu chamo-lhe P', é então 13,75 menos 15%, ou seja, em números decimais 0,15, vezes 12,5, que dá exatamente o novo preço, 11,875. Como nota, deixo o seguinte. Como o preço de equilíbrio vai baixar, portanto, o preço de equilíbrio que estava aqui vai baixar, vamos ter um excesso ED, um excesso de procura, que é igual à quantidade procurada menos a quantidade oferecida. Logo, o excesso de procura é igual a 160 menos 8 vezes 11,875, ou seja, é a expressão da curva da procura, cujo preço é este, menos a expressão da curva da oferta, cujo preço é este. E esta diferença vai-me dar exatamente o excesso de procura. Portanto, vamos ter um excesso de procura de 29 unidades, porque o novo preço, o tal P', é menor que o preço de equilíbrio. Ou seja, a oferta de mercado, portanto, a oferta que são 35 unidades, vamos andar um bocado para trás e dizer que, então, o excesso de procura, portanto, esta conta aqui vai dar 65, é a quantidade procurada, é 65, e esta conta vai dar 35, que é a quantidade oferecida. Ora, a diferença entre 65 e 35 é 29 unidades. Porquê que há um excesso de procura? Porque o preço de equilíbrio, que era, já não me lembro quando é que era o preço de equilíbrio, mas penso que o preço de equilíbrio, deixa eu ver aqui, o preço de equilíbrio iria dar 13,75, que está aqui, vai baixar. E ao baixar, há mais indivíduos a quererem comprar e, portanto, há mais unidades a quererem serem compradas do que as empresas a quererem oferecer. Está bem? Logo, gera-se aqui um excesso de procura. Portanto, as empresas só oferecem 35 unidades e os indivíduos, as famílias, querem 65. Portanto, faltam 29 unidades. Chama-se um excesso de procura. Um excesso de procura que depois tem que ser fruto de, eventualmente, de racionamento. Vamos racionar as 35 unidades.
Portanto, eu estava a dizer que, então, ou seja, a oferta de mercado, que é 35, não consegue dar resposta à procura de mercado. Observando, então, graficamente, temos a curva da oferta, a curva da procura. Depois, o que é que temos? Aqui temos o preço de equilíbrio, que é igual a 13,75, e ele vai subir. Ele vai subir. Enganei-me. Não é aqui. Ainda bem que me enganei e estou a explicar só a alguns estudantes. Portanto, isto é o preço máximo e, portanto, o novo preço, P', é menor, é 11,875. Passou para aqui. Olhem aqui. Passou para aqui. Para aqui. Ou seja, passou, isto é 35 e aqui é que vai ser os 65. E aqui eu vou ter esta medida aqui, chama-se um excesso de procura. Não sei como é que me enganei. O excesso de procura igual, portanto, aos tais 65 menos 35, que é igual a 29 unidades. Portanto, esta é que era a resposta. Esta é que era a resposta da 2. Portanto, as consequências seriam as consequências da descida do preço de equilíbrio de 13,75 para um novo preço de exatamente 11,875 seria um excesso de procura de 29 unidades. Portanto, as empresas só podem oferecer 35, mas as famílias querem 65. Basicamente é, os senhorios querem arrendar 35 ao preço de 11,875. Os senhorios querem arrendar 35 apartamentos, mas os estudantes querem arrendar 65. Portanto, não há aqui um equilíbrio. Portanto, faltam 29 apartamentos. Está bem? E é preciso racionar. Uma das maneiras é, por exemplo, aumentar o preço. Não é? Ou então criar medidas de política económica de forma a aumentar o número de apartamentos. Portanto, aumentar a oferta também. Os 35. Está bem? Pronto. Mas isto, basicamente, o que era para dizer era que existiria, como consequência, um excesso de procura pelo facto do preço ter baixado. Quando acontece que o preço de equilíbrio passa para um preço maior, em vez de ser este, passa, por exemplo, para, imaginem, 15, nós vamos ter não um excesso de procura, mas um excesso de oferta, porque o preço de equilíbrio aumentou. Portanto, o preço de equilíbrio estava aqui, subiu. Está bem? Pronto. Passando para o exercício 6.3 e último, cá está a resolução. Então a resposta é esta. Para maximizar a receita total, ou seja, para eu chegar cá em cima, isto é a expressão da receita total, é uma parábola com cavidade voltada para baixo, e eu tenho a receita máxima. Quando é que eu tenho a receita máxima? Quando é que eu maximizo? Quando estou no cimo da montanha, ou seja, quando acontece isto. Portanto, o módulo, isto é o módulo da elasticidade da procura, a elasticidade procura-preço, portanto, a elasticidade da procura for igual a 1. Módulo da elasticidade procura-preço, está bem? Eu agora vou desenvolver isto e vou chegar, esta expressão é exatamente igual a esta expressão. Portanto, eu vou tentar calcular, porque no teste, o que acontece é que a afirmação tem duas subafirmações. Portanto, para a afirmação está certa, ou está certa, as duas têm que estar certas. Então, eu estou a fazer da primeira, porque lá diz que o preço de equilíbrio permite maximizar a receita. Será? Eu estou a tentar, no preço de equilíbrio, calcular, portanto, verificar se isto acontece. Se isto acontecer no preço de equilíbrio, o preço de equilíbrio,
ou o ponto de equilíbrio maximiza a receita. Tem que dar igual a 1. Vamos ver. Portanto, eu vou desenvolver isto, fica assim. B, que vem da curva da procura, mais o preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. Será que isto é igual a 1? Ponto de interrogação. Ora, o B, na curva da procura, é menos 8. Vezes o preço de equilíbrio, vezes sobre as quantidades de equilíbrio. Fazendo aqui uma conta, já agora, se eu tirar os módulos, que é o que acontece, tirei os módulos e fiquei com, este desapareceu menos, portanto fica mais, tirei os módulos, igual a 1. Agora, passo este 50 para cima, não é verdade, desculpem lá. Agora faço esta conta, 8 vezes 13,75 dividido por 50, e dá-me uma elasticidade da procura, que agora, tirando os módulos, fica positiva, igual a 2,2, que é diferente de 1. Como é diferente de 1, o que é que eu concluo? Que o preço de equilíbrio, portanto, a elasticidade do preço de equilíbrio é 2,2, não é 1. Como não é 1, no ponto de equilíbrio não há maximização da receita. Portanto, resposta, o preço de equilíbrio não maximiza a receita total das empresas. Então, qual será o ponto que maximizará a receita total? Esse ponto levará a um excesso de oferta de 60 unidades. Portanto, o que é que eu vou fazer? Vou calcular o ponto, primeiro o preço, onde há maximização da receita. Vou na mesma usar esta fórmula e ponho aqui. Só que em vez de meter preço de equilíbrio, vou meter um preço que eu não conheço e vou tentar achar o tal preço que permite achar, permite maximizar a receita. Cá em baixo, sabem o que é que eu vou meter? Vou meter aqui a D, quantidade, a curva da procura. Resolvendo isto, tirando os módulos, desapareceu, portanto, desapareceu, deixa de ser negativo, tiro os módulos, fica assim. Esta expressão vai passar para aqui e multiplicar por 1, que é a mesma coisa que ficasse só a expressão do lado direito. Resolvendo a equação em ordem a P, este passa para ali, fica 8P mais 8P, igual a 160, isto é equivalente a 16, 8 mais 8 são 16P, igual a 160, logo o preço vai dar 10. Portanto, este preço é o preço que vai maximizar a receita total, certo? É o preço, e portanto é um preço abaixo do preço de equilíbrio. Ora, quando o preço está abaixo do preço de equilíbrio, nós não vamos ter um excesso de procura. Portanto, recapitulando, o preço que permite maximizar a receita total é igual a 10. É menor que o preço de equilíbrio. É menor. Logo, vamos ter, ou seja, basicamente, é isto que aqui está. Portanto, aqui está o preço de equilíbrio e aqui está o novo preço. E ao baixar, fica um excesso de procura. Está bem? Portanto, onde é que eu ia? Logo vamos ter um excesso de procura e não um excesso de oferta. E lá no enunciado, na segunda parte da afirmação, dizia que havia um excesso de oferta. Portanto, a afirmação já era falsa. Porque a primeira parte da afirmação era falsa e a segunda parte da afirmação também era falsa. Logo, a afirmação era falsa. Portanto, QD é 160 menos 8 vezes, eu vou achar a quantidade procurada quando o preço, portanto, basicamente é achar aqui, neste ponto, portanto, a elasticidade. Estão a ver? A elasticidade da procura vai ser igual a 1, de certeza absoluta, que é aqui neste ponto que se maximiza a receita total das empresas. Portanto, o que é que eu faço? Substituo na curva da procura, aqui está o preço, por 10. Está bem? O 10 que vem de trás, que vem daqui. Este 10. Ponho ali na curva da procura e vou obter uma quantidade de 80. Isto é o preço, isto é a quantidade. O ponto que maximiza a receita total é o ponto 10, que é o preço, 80, que é a quantidade. Portanto, é este ponto que aqui está, que é 10, 80. Está bem?
preço 10, 80, quantidade. E neste ponto vamos ter um excesso de procura, QD menos QS. Ou seja, vou escrever a curva da procura menos a curva da oferta, com o preço que eu encontrei atrás, o preço que maximiza, está bem? Portanto, este tal preço que maximiza, este tal 10 que maximiza. E vou ter 80, que é o excesso, que é a quantidade procurada, que está aqui, e vou ter o 20, que é o excesso, que é a quantidade oferecida, está bem? Aqui vou ter, novamente, um excesso de procura. Portanto, as famílias procuram 80, mas as empresas só podem oferecer 20. Quer dizer que há falta de 60 unidades. Está bem? Isto chama-se um excesso de procura. Vou responder. A primeira parte da afirmação é verdadeira. Era verdadeira. Porque dizia lá que no ponto de equilíbrio, no ponto de equilíbrio não havia maximização da receita total das empresas, logo é verdadeira, mas a segunda parte da afirmação é falsa, porque lá fala de excesso de oferta e é excesso de oferta de 60 e o que acontece é que é um excesso de procura de 60, logo a afirmação é falsa. No geral, portanto, porque uma é verdadeira, a outra é falsa, a soma das duas tem que dar uma falsidade, não é? Logo a afirmação é falsa. Portanto, aqui está o exercício. Graficamente não era preciso, mas tudo bem. Há um excesso de procura de 80 menos 20, que é 80 menos 20, que está aqui. Portanto, isto é o preço de equilíbrio, isto é o P', se quiserem, que baixou. Tenho aqui os dois pontos, interseção. Este segmento de retas é igual a 60 unidades, há falta de 60 unidades. Portanto, há 20 apartamentos que os senhorios querem arrendar e há 80 que os alunos querem arrendar. Portanto, há 60 em falta. E pronto. Penso que está tudo concluído, sim. Tudo concluído.